Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença no nosso webinar. Vamos dar início à nossa sessão. O meu nome é Ricardo Garcia, sou o diretor da Divisão de Soluções de Pagamento da Conti Systems. O desafio de hoje é partilharmos como é possível tornarmos mais robusto o suporte ao cliente com acesso direto e transversal às várias áreas do banco, nomeadamente às comunicações que são enviadas ao cliente em papel. Para cumprirmos da melhor forma este objetivo, vamos ter connosco a Cláudia Sousa, a nossa colega gestora comercial na Conti Systems, a acompanhar o mercado bancário há muitos anos, o Hugo Santos, diretor de Software Engineering da Conti Systems, e a doutora Luz Amaral Cabral, do Gabinete de Advogados Amaral Cabral e Associados, que nos poderá dar um ponto de vista mais legal sobre o tema. E porque sabemos que o tempo é precioso, vamos ser o mais diretos e concisos possível para cumprir o nosso objetivo de agenda. Caso tenha qualquer questão, por favor, coloque-a no espaço de questões e respostas, cujo ícone poderá ser encontrado no topo direito do vosso ecrã e tentaremos responder no final. Caso alguma questão fique por responder no webinar, prometemos endereçá-la diretamente. Falando um pouco sobre a agenda que temos hoje, vamos endereçar a questão sobre o problema em causa, que será mais evidente para uns do que para outros, mas queremos acreditar que faz sentido para todos. Depois vamos passar rapidamente pela solução encontrada para fazer face a estes problemas e identificar os seus benefícios. Posteriormente daremos também abordagem ao suporte legal, onde contaremos com a doutora Luz Amaral Cabral para nos falar um pouco sobre a utilidade legal deste serviço. E, finalmente, uma breve sessão de perguntas e respostas, que, conforme referi, teremos todo o gosto em responder. Esta imagem que podem ver no vosso ecrã, acreditamos nós que é um pouco o reflexo da realidade que hoje acontece quando um cliente final recebe a comunicação que tipicamente acompanha o cartão físico. Tipicamente essa comunicação que acompanha o cartão poderá ter informações sobre TEGs associadas a esse cartão e, no entanto, estas cartas são construídas pela Conti Systems no âmbito da operação de cartão e da personalização do mesmo. Tipicamente, estes templates, ou seja, estas cartas, o banco não fica com acesso direto à carta que foi enviada especificamente para cada cliente. Isto poderá fazer ou levantar algumas questões em termos de suporte. Desde logo porque queremos nós, a imagem que vem no vosso ecrã ilustra bem o que será um cliente que, quando tenta contactar ou quando contacta a área comercial ou um call center, tipicamente procura transcrever na íntegra aquilo que está redigido no documento físico, em papel. Não se lembrando que o seu interlocutor que está do outro lado da linha não está a visualizar em tempo real, textualmente, a informação que está contida naquela carta. E aqui, possivelmente, poderão começar a ser disputados alguns temas de litígio, potencialmente. No slide que vem agora, ou seja, na imagem que vem agora, demonstra a informação que foi emitida pelo Banco de Portugal em abril de 2020, que destaca as reclamações de cliente, sendo estas maioritariamente sobre depósitos bancários, crédito ao consumo, crédito à habitação e eventualmente, crédito hipotecário. Temas que, por norma, se regem por termos e condições que são comunicados pelo banco ao cliente, como, por exemplo, taxas de juros, custos de serviço, entre outras informações. Como em qualquer litígio ou desacordo, quando estas existem, há sempre um tema que é quem tem razão, o cliente, o banco, portanto, se o cliente foi informado, se o cliente não foi informado, portanto, são temas que poderão disputar algum litígio, como eu estava a referir. Então, o que é que pode fazer a diferença? Bom, acreditamos que o que pode fazer a diferença é o acesso rápido a provas que evidenciem que o cliente foi devidamente informado e que o conteúdo de informação de determinado produto ou serviço, como custos, TEGs ou qualquer outro, foi devidamente facultado. Portanto, coloca-se a questão se consegue rapidamente aceder a todas as comunicações que forem enviadas para o cliente. A verdade é que estamos cada vez mais próximos disto. É fácil aceder a e-mails enviados, a extratos guardados na área de cliente ou mesmo versões eletrónicas de faturas. No entanto, no caso do card-mail, a realidade ainda não é essa, até hoje. Por ser um documento obrigatoriamente emitido em papel e por questões de segurança é personalizado e impresso em simultâneo com o cartão.
e, nesse sentido, o banco nunca tem acesso a esse conteúdo devidamente personalizado. Ou seja, os bancos têm acesso, sim, ao chamado template, mas não têm a informação do documento sobre como é que o referido documento chegou ao cliente final, com os seus dizeres, com os seus conteúdos, com as suas informações. Nisto, colocamos também a questão se digitalizássemos as comunicações que enviamos para os clientes. Ora, a solução encontrada para recolha e arquivo dessa evidência passa, no caso do produto dos cartões, pela digitalização do card mail, onde seguem as informações do referido produto, ou seja, das informações que estão anexas ao cartão que está a ser enviado para o cliente final. Ou seja, o que estamos a referir é sobre a carta que o banco não consegue aceder, portanto, não consegue visualizar com toda a sua informação integral, e esta carta, na prática, já está na posse do cliente final. Por isso, se aos dias de hoje temos já versões digitais dos extratos enviados para os clientes, por que não temos também do card mail? Será possível digitalizar esta carta que é produzida num ambiente tão seguro e restrito? Claro que sim. Portanto, a solução da Conti Systems visa justamente ser possível a digitalização na íntegra deste produto. Ou seja, o que estamos a dizer é que, efetivamente, o banco passa a ter acesso na íntegra tal e qual a informação que está contida na carta e que está em posse do cliente final. Se digitalizarmos as comunicações que enviamos aos clientes, como por exemplo o card mail, teremos garantidamente acesso, conforme podem ver, a uma cópia digital do que foi enviado ao cliente. As equipas comerciais de suporte têm acesso integral a esta informação. As instituições ganham capacidade de resposta às contestações potenciais que possam aparecer. E isto leva-nos também a que servirá como evidência em caso de disputa legal. Portanto, em resumo, o que estamos a dizer é que a solução encontrada pela Conti Systems permite que todas as equipas comerciais ou de suporte ou até jurídicas tenham acesso ao documento enviado a cada cliente em formato digital, conseguindo assim uma rápida resposta às contestações do cliente e evidência em caso de disputa. Mas, para de uma forma mais operacional poder ser apresentada a solução, passo a palavra à nossa colega, a colega Cláudia Sousa. Obrigado, Cláudia. Peço desculpa, estava sem o som. Obrigada, Ricardo. Olá, muito bom dia a todos. Vou então falar-vos um pouco do processo operacional que dá vida a este serviço. Tudo começa com a recepção dos ficheiros, que resulta na geração lógica dos dados. Esses são os dados usados para a personalização dos cartões e do card mailer. Até aqui, nada muda face ao processo atual da personalização dos cartões. A questão é, com este processo atual, o banco nunca chega a ter o contacto com o card mail personalizado, pois ele segue diretamente para o seu cliente final. Por isso, e no passo da personalização do card mail, além do caminho da impressão, que já faz parte do processo atual, o mesmo segue também para arquivo. Este não é um arquivo simples, é um arquivo no nosso data center, com a garantia da imutabilidade de um fecheiro. Porquê? Porque o nosso hardware garante a impossibilidade de destruição lógica de fecheiros dentro de um período de retenção associado e implementa o conceito WORM, que é escrever uma vez e ler várias vezes, o que nos permite assegurar a total autenticidade dos conteúdos. Além disso, é de salientar a alta disponibilidade deste data center. Podemos dizer que ele é de 99,99%, uma vez que a solução de arquivo digital está disponível nas instalações de Abóboda e de Aveiro, ou seja, os conteúdos são escritos no site principal, na Abóboda, sendo replicados da mesma forma, assíncrona, para Aveiro. Com um encaminhamento para arquivo digital e da mesma forma que a carta com o cartão segue para o cliente, ou é expedida para o seu cliente, é também disponibilizada a versão digital para consulta do banco sempre que necessário.
O acesso a essa informação pode ser por uma via, um portal disponibilizado pela Conti Systems ou por uma integração com o sistema existente do banco, uma via API. Mas para ser mais fácil perceber o que fica disponível, vou pedir ajuda ao Hugo. Hugo, podes, por favor, mostrar-nos como é feito o acesso a esta informação? Obrigado, Cláudia. Bom dia a todos. Sim, conforme a Cláudia referiu, o acesso a esta informação pode ser feito quer por integração com os vossos sistemas aplicacionais internos, via a API, como por exemplo um CRM ou qualquer outra aplicação idêntica, de forma a facilitar a consulta por parte das equipas comerciais e de suporte ao card mail e aos metadados associados ao mesmo. Para além deste acesso através de uma API, também podem aceder à mesma informação através de um portal que tem vindo a ser desenvolvido internamente no âmbito das soluções de pagamento, que visa responder a estas necessidades e outras. Mas, se calhar, vamos aqui falar um bocadinho sobre o que é que são APIs. De uma forma muito simples, APIs são interfaces de programação de aplicações, ou seja, são um conjunto de definições e protocolos que permite realizar a integração entre softwares aplicacionais. Podemos ver uma API como um mediador entre os clientes e os recursos que se pretende obter em determinado sistema. Desta forma, criamos aqui um conceito de abstração que permite ao cliente aceder à informação e às organizações partilharem recursos e informação, garantindo a segurança da mesma em data centers seguros. No caso em concreto do card mail, portanto, a API que nós disponibilizamos é uma API do tipo REST, portanto, é uma API bastante leve e, ao mesmo tempo, bastante segura e que permite aceder à documentação através de métodos já conhecidos, através do HTTP seguro. De forma a que seja possível a integração com a nossa API, nós disponibilizamos toda a documentação técnica necessária, bem como exemplos de código que podem usar para facilitar a integração dos sistemas e, se necessário, também damos apoio técnico para a implementação da mesma. Esta API, para além de assegurar o acesso à informação, assegura também a segurança da informação, fazendo parte de toda a gestão da autenticação e autorização, dando acesso a cada utilizador apenas aquilo que deve ter acesso. E, adicionalmente, é colocado um conjunto de indexantes disponíveis para pesquisa, facilitando o encontrar do documento que pretendemos aceder ou que a equipa de suporte pretende aceder por qualquer motivo. O portal que eu referi anteriormente, isto tem vindo a ser desenvolvido internamente, é um exemplo concreto do acesso à informação através da API, porque é um portal que permite consumir a informação, é um portal web, normalíssimo, depois usufrui da API para aceder à informação. Vou mostrar de seguida o exemplo do Card Portal, portanto, que é um portal que está a ser desenvolvido internamente e que permite então aceder à informação. Este portal, para além de disponibilizar as funcionalidades relativas ao card mail, tem vindo a ser desenvolvido para disponibilizar outros tipos de informações, nomeadamente o estoque de cartões disponível, os packs de projeto e produções de cartões que têm vindo a ser realizadas. Na componente card mail, então, e vamos ser mais específicos nessa parte, a consulta das digitalizações é feita através do acesso a um conjunto de indexantes, indexantes esses que permitem pesquisar desde por card ID ou cliente ID ou mesmo data de expedição do documento, permitindo desta forma aceder à informação. Estes indexantes ajudam na pesquisa da informação, que depois permite aceder ao card mail em preview, podemos fazer uma visualização do card mail ou mesmo realizar o download do card mail para consumo futuro. Desta forma, o acesso à informação está sempre garantido, seja através de um acesso de uma integração com a nossa API, permitindo interligar os sistemas, bem como, se não houver a possibilidade ou o intuito de aceder através de uma API, acederem através do nosso portal para consulta da informação. Penso que o Ricardo agora pode dar seguimento, fico disponível para qualquer questão. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Hugo. Obrigado, Cláudia.
Agora que tivemos uma visão mais operacional, apresentada pela Cláudia, e mais técnica sobre o tema igualmente apresentado pelo Hugo Santos, passamos a uma visão diferente. Isto porque, nestas matérias legais, há quem saiba explicar melhor do que nós, e o motivo pelo qual convidámos o Dr. Luís Amaral Cabral para se juntar a nós esta manhã. Obrigado, Luís. Obrigada eu, Ricardo, por este convite. É com muito gosto que participo neste webinar. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela participação. Parece-nos muito relevante ter aqui uma visão de uma advogada sobre este tema. E o motivo pelo qual lhe direciono já uma questão, que é: considera que a informação específica que é incluída na carta que acompanha o envio dos cartões de crédito é legalmente relevante? Considero, porque no momento em que a entidade bancária e um cliente celebram um contrato de crédito, este tem naturalmente de especificar alguns dados, nomeadamente o tipo de contrato a ser celebrado, a duração e todas as condições particulares de utilização. Acontece que muitas vezes, principalmente nos dias de hoje em dia, estes contratos são celebrados à distância, seja por telefone, e os clientes vão consentir a determinadas condições que, como o Ricardo referiu anteriormente, depois não se lembram. E quando é enviada ao cliente a carta a acompanhar o cartão, esta carta pode dispor de todas as informações de utilização do cartão e ainda remeter para o contrato que foi celebrado e para determinadas condições do contrato, assim aumentando a transparência contratual entre todas as partes, pelo que considero que seja muito relevante para todas as partes envolvidas. Portanto, podemos assumir que, face a estes litígios, poderá ser comum a existência de disputas relacionadas com as condições associadas aos cartões de crédito? Eu diria que é bastante comum. Atualmente, o contexto de revolução tecnológica, aliado à pandemia em que estamos a viver, no qual se está a pedir às pessoas para fazerem o mínimo de deslocações, faz que cada vez mais sejam celebrados os contratos à distância, por telefone, através do website ou plataformas das próprias entidades bancárias, e isto, como já disse antes, pode gerar más interpretações, pode gerar confusões, umas vezes que os clientes, com pressa, sem darem a atenção devida ao assunto, estão a aderir a determinadas condições que depois não se vão lembrar posteriormente. Portanto, é muito normal existirem este tipo de disputas e a tendência é aumentarem. Portanto, face à relevância de termos esta informação analisada e face a estes potenciais disputas, portanto, temos de assumir em que medida é que este serviço poderá ser útil aos bancos? Eu acho que este serviço pode ser muito útil para os bancos e para os próprios clientes, uma vez que o banco não tem acesso à cópia digital do documento final enviado ao cliente. Este serviço possibilita a consulta e acesso à cópia exata daquilo que foi enviado ao cliente final, que eu acho importante. Em casos de litígio, permite a confrontação direta com a documentação enviada, sendo que ainda por cima a Conti Systems assegura a imutabilidade do documento, e depois penso que este serviço pode ser adaptado e otimizado à necessidade de cada banco para terem mais elementos em caso de disputa, aumentando novamente a transparência contratual entre as partes. Pronto, é um serviço que já existe exatamente por ser um serviço que é útil para os bancos. Obrigado, Luís. Há um tema que eu creio que é de preocupação geral, porque no limite estamos a falar de dados pessoais, de informação pessoal do cliente, moradas, nomes, uma série de informação. Portanto, a pergunta que eu faço é: está assegurado o cumprimento do Regulamento de Proteção de Dados? A Conti Systems pauta sempre pelo cumprimento de todas as normas, nomeadamente as relativas à proteção de dados. Estamos cientes de que a proteção de dados, por ser um assunto sensível, merece a melhor das preocupações, e isto é transversal a todas as vertentes dos serviços prestados. Neste caso específico, caso a entidade bancária queira este serviço, as partes deverão então formalizar um acordo no qual todas as regras relativas à proteção de dados estejam contempladas para salvaguardar todas as partes intervenientes. Luís, muito obrigado, acho que foi muito esclarecedor. E como resumo final, passo a recordar os principais benefícios desta solução
que, como viram, é de implementação muito simples para os bancos que já têm a prestação de cartões a ser efetuada na Conti Systems. Então, como podem ver, o que estamos aqui a falar e materializando em jeito de resumo, o que a digitalização do Card Mail poderá trazer é um acesso fácil e em tempo real aos documentos, a facilidade e celeridade no esclarecimento dos clientes, a redução do número de contestações, a redução e o aumento do tempo de análise de contestações e, obviamente, isto levará a uma maior probabilidade de ganho face a qualquer tipo de litígio, face à contestação do cliente. Recordo que, seja por via da integração ou via portal, os bancos irão ter um acesso fácil e em tempo real aos documentos e isso vai-lhes permitir esclarecer os seus clientes de forma muito mais simples e com menos esforço. Ao ficar tudo mais claro, irá reduzir o número de contestações e mesmo que elas surjam, mais uma vez, como conclusão, será muito mais fácil de as analisar e preparar, aumentando ainda a probabilidade de ganho pelo facto de existirem evidências físicas sobre o que é que o cliente efetivamente está a contestar. Dito isto, agradeço a disponibilidade de todos, damos como concluído o nosso webinar e vamos passar ao espaço que eu falei inicialmente de colocação de questões e respostas, às quais estamos inteiramente disponíveis para responder. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Ricardo. Eu vou passar aqui a ver as perguntas que estão colocadas na zona de Q&A e vou endereçar a primeira ao Hugo. Hugo, podes, por favor, esclarecer qual é o tempo médio de implementação para uma solução deste género? Sim. Bom dia novamente. Portanto, uma solução deste género, temos que ver aqui duas situações. Portanto, temos o tempo de implementação interno para disponibilizar a solução e temos o tempo de integração com o cliente. Portanto, esse tempo de integração com o cliente, como eu referi, a API é bastante simples, mas vai depender sempre da disponibilidade do cliente e o tempo que o cliente necessita para essa implementação. No entanto, a disponibilização do sistema, ou seja, sensivelmente 15 dias para ter o sistema disponível, com a custódia do Card Mail e todo o processo preparado e com os utilizadores definidos, etc. Muito obrigada, Hugo. Colocaria a questão seguinte para o Ricardo. Ricardo, uma questão colocada pelo Armando Francês e a pergunta é: o PDF com a digitalização do Card Mail inclui ou agrega peças adicionais que são enviadas em conjunto com o Card Mail, por exemplo, informação sobre o funcionamento do contactless? Bom dia, Armando. Muito obrigado pela questão. E respondendo objetivamente, sim, claro que sim. Portanto, a digitalização do Card Mail vai abarcar toda a informação que estiver contida no documento, não só na primeira página, como no verso, como em páginas adicionais que tenham todos os dizeres que acompanhem o referido cartão físico enviado para o cliente final. Obrigada, Ricardo. Já agora pedia-te também que respondesses que equipas devem ser envolvidas num projeto deste tipo. Bom, tipicamente as equipas dos meios de pagamentos serão a equipa core, mas objetivamente uma equipa que é muito importante agregar a este tipo de projetos são as equipas de TI dos bancos. Isto porque, como o Hugo teve a oportunidade de referir, as ligações para acesso é ponto a ponto, ou seja, a equipa de canais de comunicação de TI têm que estar envolvidas neste projeto, mas quem fala nas equipas de meios de pagamento e de IT dos bancos também poderão abarcar, por exemplo, as equipas de comunicação multicanal, por exemplo, dos bancos. Aqui estamos a falar de um tipo de projeto que a extensão e complexidade pode ser de vários níveis, mas tipicamente as equipas mais core para a implementação são as equipas de meios de pagamento, como eu disse, e de tecnologias de informação. Obrigada, Ricardo. Eu vou-te pedir que respondas a esta também, desculpa. Se pretender subscrever o serviço de custódia no Card Mail, posso optar só pelo Card Mail associados aos cartões de crédito? Boa questão. Claro que sim. Isto porque a custódia do Card Mail é indexada, e aqui numa linguagem para quem está mais familiarizado com a operativa de cartão, é indexada ao contrato que estamos a personalizar. Dito isto,
numa produção única, nós conseguimos segregar qual é a tipologia de cartão e respectivo card mail que vai para a custódia. Portanto, respondendo objetivamente, sim. Portanto, podemos fazer a agregação dos contatos que quisermos para a custódia do card mail e do cartão. Obrigada, Ricardo. Temos aqui uma questão que eu vou passar ao Hugo, que é do Armando, novamente, o Armando francês, e a questão é: o acesso ao portal inclui acesso a informação que permite a eliminação do envio de informação direta por e-mail que é enviada atualmente sobre os fecheiros de Excel de produções? Eu espero ter entendido corretamente. Armando, se ficar alguma questão por esclarecer, por favor, falamos depois. Sim. Ok, pronto, eu espero ter entendido também a questão. Portanto, o portal está a ser desenvolvido internamente para conseguir responder a um conjunto de requisitos que existem internos e que os nossos clientes nos têm apresentado. Nesse sentido, estamos sempre abertos para integrar outras funcionalidades no portal ou neste circuito que aqui foi referido. Não lhe posso dizer que efetivamente é possível neste momento realizar algo do género, mas é sempre possível considerar outro tipo de ficheiros para colocar em custódia juntamente com o card mail. É possível construir jornadas, workflows que, explotando algum tipo de trigger no portal ou de outra forma, possa então encaminhar informação ou desplotar outro tipo de ações em outros pontos do processo. De uma forma genérica, acho que é isto que podemos dizer. Não sei se fui de encontro à questão, mas como a Filipa respondeu, qualquer outro relativamente podemos responder melhor de outra forma. Ok? Obrigado. Obrigada, Hugo. E aproveitando, desculpa, temos aqui algumas questões relativamente ao tempo, porque houve algumas pessoas que não conseguiram ouvir o tempo de implementação. Podes só muito rapidamente recuperar a tua resposta anterior? Sim. Em termos de tempo de implementação, indicamos 15 dias para ter a solução preparada para ser acessível pelos clientes. Depois, o restante tempo vai depender, obviamente, dos requisitos de segurança necessários, qualquer túnel que seja, VPN que seja necessário parametrizar entre as entidades, a integração pelo cliente da API, mas em termos de disponibilização da solução, 15 dias. Obrigada, Hugo. Ricardo, há aqui algumas questões relativamente ao custo da solução. Podes, por favor, ajudar? Com certeza. Obrigado. Quanto poderá custar uma solução deste género? É uma das questões. Ok. O custo é sempre variável em função do setup necessário a fazer ou da complexidade da informação a colocar. Obviamente, haverá requisitos, tal como o Hugo falou, os indexantes de documentos, as várias tipologias, portanto, todo aquilo que são os requisitos poderá impactar neste projeto, pelo que o custo é indexado cliente a cliente de acordo com as suas necessidades. Portanto, o custo é variável em função dos requisitos necessários a implementar. Obrigada, Ricardo. Hugo, ia-te pedir que esclarecesse aqui uma questão relativa a selos temporais. É possível a inserção de selos temporais nos documentos? Obrigado pela questão, mais uma vez. Sim, efetivamente, como referi, este processo adapta-se às necessidades dos clientes. O serviço de selos temporais é um serviço que nós temos disponível dentro de casa, já é um sistema que já estamos a usar para outros fins, nomeadamente a questão dos documentos fiscalmente relevantes. Neste contexto em concreto, sim, é possível a posição de selos temporais nos card mails por forma a ter um peso legal maior. Sim. Muito obrigada, Hugo. Ricardo, temos aqui mais uma questão que eu penso que está relacionada com o que falaste do custo, mas mais específica: se o acesso ao portal é gratuito ou pago? Obrigado. O acesso ao portal será sempre gratuito. Obviamente que, dependendo das funcionalidades a que o cliente poderá ter acesso ou queira ter acesso, poderá haver custos indexados a cada um desses acessos, sim. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Há aqui uma pergunta muito específica: se não existe um mínimo ou máximo de custo. Eu creio que será difícil especificar neste momento.
Não, eu sugeria a quem colocar esta questão, se tiver alguma questão mais objetiva, podemos depois responder de forma individual, mas a verdade é que não existe um mínimo ou um máximo, isto porque depende muito da funcionalidade que pretenda ter acesso, mas creio que podeis, se quiser deixar o contacto de forma anónima, poderemos direcionar esta questão de uma forma mais direta. Peço desculpa que eu estava a dizer, Ricardo, temos aqui mais uma questão que coloca o cartão digitalizado apresenta a imagem do cartão enviado? Nesta fase ainda não. Obrigado pela questão primeiro. Nesta fase ainda não, uma vez que para fazer a captura do cartão em termos de imagem é necessário tecnologia que estamos neste momento a avaliar, mas neste momento a imagem física do cartão ainda não é possível agregar ao CardMail. Só o que está a ser impresso no momento de produção do mesmo. Obrigada, Ricardo. Eu fazia um último apelo, se houver alguma questão adicional que queiram colocar, por favor, para colocarem na zona de perguntas e respostas. Não havendo, eu vou passar a partilhar novamente os contactos para que possam guardar e utilizar e contactar estas pessoas diretamente caso exista alguma necessidade de informação adicional ou dúvida que vos surja posteriormente. E não havendo mais nada a acrescentar, agradeço a presença de todos e desejo o resto de um ótimo dia e de uma ótima semana e até à próxima. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado a todos. Obrigada.